Olá, tudo bom com você? Eu sou Débora Galhardi e aqui direto da Bienal do Livro, nós aqui no nosso estande que está lindo da editora Chave Mestra e eu quero te convidar junto comigo para nós aprendermos um pouquinho mais, porque eu sempre falo que o podcast é uma versão menor de uma palestra, de um ensino, enfim, seja do que for que você tenha aprendido aí nas mídias ou presencial, é sempre um trechinho menor o podcast. Mas dá pra gente ter muito conteúdo por aqui e eu te convido a fazer parte junto comigo, hoje recebendo aqui uma escritora do nosso livro que tem uma capa linda, que é o Governe Sua Vida. Não ficou lindo? Esse livro aqui, se você ainda não conferiu, você pode conferir depois todos os detalhes, cada capítulo e cada chave, porque aqui a gente fala de 12 chaves que te levarão para uma vida extraordinária. E uma dessas chaves, é ela quem vai mostrar pra gente. Eu estou com a Lara, ela que vai mostrar tudo, inclusive sobre as suas formações, tudo que ela faz, além de nossa escritora. E no capítulo dela, ela coloca assim: o segredo para melhorar a sua ambiência e transformar a sua equipe de trabalho. Então é com ela que eu falo. Tudo bom, Lara? Como é que você está? Tudo bem, obrigada. Muito obrigada. Mostre pra gente aqui todas essas chaves, todos os segredos que você conta aqui para melhorar a ambiência. Eu quero que você fale pra gente. Eu sei que é um pouquinho técnico, você falou inclusive, mas não só você mostrar o que tem no livro, mas mostrar o seu trabalho também pra gente que você realiza. E antes da gente falar do livro, como que foi pra você participar do livro? Você tinha o sonho já de escrever? Sim, eu tinha um sonho, né? E eu imaginava que era, tipo, praticamente impossível. E, e a chave mestra me convidou, né? E foi incrível, assim, poder realizar esse sonho. Foi através de um convite, então fiquei muito feliz mesmo. E aí, quando você recebeu o convite, você pensou já o que você ia escrever? Porque você tem uma estrada longa aí também, né? De todo a experiência profissional. Você já pensou o que ia escrever? Sim, eu pensei, já fazia parte, né, dos meus estudos, das minhas formações e da minha jornada de vida mesmo. Então, algo que mexe muito, até mesmo com a minha vida, assim, eu quis passar essa pequena gota, né, um grande oceano, mas essa pequena gota que eu acredito que a gente pode ir transformando aos poucos e fazendo a nossa parte. E você coloca aqui no livro que você é graduada em Ciências Contábeis, mas você também é Master Coach Integral Sistêmico pela Febracis. Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Como que é essa experiência? Quanto tempo que você está nessa área? Como que tudo isso começou, esse interesse em poder também conduzir outras pessoas? O coaching, ele chegou na minha vida primeiramente por uma transformação que eu tive pessoal, né? Foi lá em 2016 e eu colhi esses benefícios no processo de coaching em relação ao meu trabalho. Aí passou um tempo, em 2020, eu fiz a formação e comecei a atuar e levar também essa transformação para vidas e empresas, né, e negócios. E eu me aprofundei um pouco mais, fui fazer mestrado em coaching e liderança organizacional, um mestrado pela Espanha, e eu quis me aprofundar. Então, é desses estudos, né, de toda essa formação que vem o assunto do livro. Ótimo. E quando você, lá atrás, você recebeu o convite, hoje a gente está falando aqui da tua formação, mas quando você recebeu o convite, passou a escrever, você pensava em deixar... Porque a gente fala muito que o livro é um legado, mas a gente também sabe que antes que ele perdure, mesmo quando a gente vai embora e ele fica, a gente tem um sentido, a gente tem uma intenção, né? A sua intenção na escrita era deixar qual recado aí para as pessoas? Vou começar falando um pouquinho da minha história, né, de forma breve.
Quando eu era pequena, desde que eu me entendo por gente, a minha mãe sempre trabalhou fora para ajudar no sustento da família juntamente com meu pai. E é uma família grande, né? Assim, são 4 filhos. E quando a minha mãe chegava em casa, ela sempre estava chorando, né? E sofrendo por alguns abusos, algumas coisas que ela passava no trabalho. Isso, claro, foi deixando até mesmo traumas, né? Numa criança, em ver a mãe passando por aquilo para trazer o sustento para a família. E aquilo me deixava indignada. Então, com isso, eu fui me estudar, me desenvolver, porque eu acredito que o gestor dela lá naquela época, ele não fazia por mal. Ele fazia aquilo porque ele não tinha conhecimento. Então eu fui em busca dessas ferramentas, hoje eu faço consultoria para empresas. Para quê? São ferramentas simples, são coisas simples de se aplicar no dia a dia através da inteligência emocional, né? Que a empresa, ela vai ter benefícios. Sim. E o colaborador também. Mas o que eu penso? Eu penso em mim, naquela criança que sofria junto com a mãe. Então, eu sei que o meu trabalho, ele vai repercutir não só na empresa, não só no colaborador, mas também em filhos pequenos, porque eles vão ter pais com mais qualidade. E são ferramentas simples, né? E fáceis que o gestor pode aplicar. Porque isso é do ser humano, né? Essa necessidade de se sentir pertencente, de ser bem cuidado, valorizado. Isso está lá na pirâmide das necessidades humanas de Maslow. E com base nisso, da minha dor, eu fui buscar esse conhecimento e trazer, porque eu sei que muitas pessoas precisam. E lembrando, não são só as empresas que vão se beneficiar com o retorno financeiro, mas o colaborador em saúde e a família do colaborador. Então, é isso que me impulsiona. Ótimo. E qual que é a importância que você acredita de ter uma história publicada em um livro? O que você acredita que, claro, além de toda essa inspiração para as pessoas, de deixar um legado, para você em si, o que é importante num livro? Eu penso que o livro é uma forma de divulgar essa mensagem que é tão importante para mim. Talvez eu não consiga chegar a tantas pessoas como o livro. Eu já recebi mensagens pelo Instagram de pessoas que eu conheci no Mato Grosso, que comprou o livro lá em Santa Catarina, né, em Balneário Camboriú, e que foi indicado por outra pessoa. Então, assim, esse livro ele já foi para fora do país, já foi para a Europa. E a minha mensagem chegando, né, por esse livro. E como nós somos 12 autoras, também são 12 pessoas divulgando. Então, é o estado todo. Tem gente Mato Grosso, Goiás, né, Nordeste e o Sul também. Então, através disso, a minha mensagem ela é fortalecida, através do livro. E você fala também aqui um pouco mais, claro, de cada detalhe do livro, mas que recado que você deixa além do livro? Porque da tua história, da tua vivência e da tua experiência aí, que não está no livro que você queira contar pra gente. De repente, algo que eu não te perguntei ainda, mas você acha importante a gente pontuar aqui. Eu acho importante a gente observar o seguinte: quando tem alguma coisa na vida que nos deixa indignados, nós podemos agir de várias formas. Uma é ficar revoltado, rebelde, e a outra, que eu acredito que é o melhor caminho, é buscar entender, buscar conhecer e ajudar as pessoas, porque as pessoas estão passando por uma dor, né? Tanto quem causa como quem é afetado por isso, por quem sente. Então, buscar se desenvolver, entender e melhorar o mundo. Ao invés da gente ficar só reclamando, vamos melhorar o mundo. Vamos buscar conhecimento e trazer isso para o mundo, melhorar.
eu queria que você me passasse, assim, as dicas. Eu sei que a gente não pode falar aqui, gente, de tudo que tá no livro, é só um spoiler. A gente não pode contar tudo aqui, os detalhes, mas ela traz muito. A Lara, ela traz esse trabalho lindo aqui, junto com outros escritores, claro, mas ela fala muito sobre objetivo. Ela fala que um objetivo você planeja, por exemplo. Se você deseja trocar o carro no final desse ano, a partir desse desejo, dessa meta, você cria um plano. Verifica quanto vale seu carro atual e quanto custa o carro que quer comprar. Quando descobrir a diferença de preço, irá estabelecer uma meta de economia mensal. Aí ela conta todo aqui um passo a passo. Então, quando você fala de necessidade, de um sonho, de uma meta, você vai se preparar. Então, fica aí uma dica, né, do que você fala de iniciar um plano e uma meta. Então, para as outras coisas, é um pouco disso também, não é, Lara? Sim. De tudo que a gente vai fazer, não é só pensar, eu quero. O segredo é o planejamento, é isso? Isso, é o planejamento. E outra coisa que eu gostaria de enfatizar é que o ser humano, quando ele está no ambiente de trabalho, ele tem a necessidade de se sentir pertencente, acolhido, sentir que está tendo evolução, ser valorizado. Então, existem técnicas, ferramentas que o gestor pode aplicar para que o seu colaborador sinta, né, que ele está sendo acolhido. E isso é muito importante, ele se sentir pertencente, valorizado. E isso está na necessidade humana. Como eu falo aqui no livro, uma dor, né? Isso a gente não planeja uma dor. Fome, a gente não planeja que vai sentir fome, né? É uma necessidade, isso faz parte do nosso organismo. E se sentir valorizado, pertencente, também é uma necessidade do ser humano. Isso não é frescura. Isso, fulano é fresco. Não, isso é uma necessidade. Por quê? O nosso cérebro entende que quando a gente está sendo valorizado, reconhecido, a gente faz parte daquele ambiente. Isso traz a sensação de segurança para o ser humano. Então, a partir do momento que os gestores entenderem isso, e que não é uma frescura, e promover esse acolhimento, né, das necessidades, Sim. As empresas vão ter um lucro muito maior. O colaborador, mais saúde mental, e os filhos, aqueles que eu falei lá no início, pais mais presentes. É você ser empático. Isso. É ter uma empatia nessa liderança, nesse trato com cada um, segundo suas necessidades. Então, quando a gente fala que você tem um planejamento para, como a gente disse, para ter um carro, para ter algo, você se planeja, você traça metas, você visualiza tudo. Então, levando isso para um escritório, ou seja, para onde for o líder que o líder tiver, é planejar também isso, é planejar que não é só a teoria, mas também a empatia, o respeito e visualizar a necessidade de cada um. Isso, e ele pode promover na empresa algumas ações, por exemplo, o aniversário, né? Comemorar o aniversário, dar um parabéns, um elogio para o colaborador e várias outras ações para ir promovendo, né? Aqui no livro a gente tem para promover. Ótimo. O colaborador se sentindo fazendo parte, ser reconhecido. Então, o ser reconhecido não é só o financeiro, é o ser reconhecido às vezes na frente dos outros e principalmente, se for possível, trazer a família do colaborador e reconhecer ele na frente da família, né? E dar um feedback também é uma forma de evolução. Dar um feedback positivo, ou se é algo, né, para o crescimento do colaborador, também dá esse feedback, porque as pessoas precisam saber o caminho, isso traz segurança. Quando você não sabe se está indo bem, se está indo mal, você se sente inseguro. E nós ótimo. precisamos de segurança. Então é sobre isso, o quanto que é importante esse cuidado. E esse cuidado, sim, ele reverte para a empresa em crescimento financeiro. Isso que é mais importante. Sim, com certeza. É igual a consciência social, ambiental. É algo que você cuida do planeta e que
você também tem o retorno financeiro. Ótimo. Eu quero te agradecer muito. Nosso tempo é curto, mas é para mostrar um pouquinho para vocês dos nossos escritores e nesse ambiente, ela que fala de ambiência, estamos em um ambiente aqui que é propício à leitura, propício a falarmos de atualização, de ensino, educação, de muita coisa boa que vem a partir de um livro, que são histórias contadas, são histórias que a gente aprende e a gente também ensina a partir de histórias que estão em um livro. A gente pode não só ler para nós, mas a gente pode também ler para outros. Então, é um ambiente todo aqui. Bienal do Livro, Rio de Janeiro 2025, é um ambiente que é propício para isso. E estamos aqui no podcast fazendo justamente isso. Algo curtinho, um podcast breve que você vai conferir aí vários episódios com os nossos escritores, mas aqui conhecendo a nossa escritora também, do Governe Sua Vida. Quero te agradecer. Mas antes de a gente encerrar, eu quero que você deixe uma chave. A gente está falando aqui, como editora Chave Mestra, que você deixe uma chave importante, que de repente abra a porta aí da visão de alguma pessoa, abra portas de quem está vendo a gente. Lara, fica à vontade. É algo que eu falo durante o livro, que é você pensar bem do próximo. O que isso quer dizer? Antes de pensar que a pessoa fez por mal, pensa que talvez ela não tenha conhecimento, né? E com isso você vai poder ajudar mais pessoas. Eu quero agradecer a Chave Mestra, né, por tudo, agradecer a Débora e por estar realizando esse sonho. Então, vocês são uma ferramenta assim muito abençoada e está possibilitando muitas pessoas a realizar o sonho e também a levar conhecimento. Como eu falei, eu fui em busca, mestrado e tudo, e vocês são um caminho, né, para a gente poder divulgar isso. Muito obrigada. Ótimo, eu que agradeço e fica o convite para retornar sempre. Vocês têm a chave aqui do nosso podcast, então é um prazer enorme recebê-la e volte sempre. Não aqui no Rio, talvez, mas lá em São Paulo, em qualquer outro lugar, porque a gente vai estar por aqui sempre. Obrigada, viu, Lara? Obrigada. E quero agradecer você. Até o nosso próximo episódio, Bienal do Livro no Rio de Janeiro 2025. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.